Cara, isso foi loucura. I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Do I break your heart? What I feel inside, it burns me out. It's just you wonder how I leave you. There's no tears, this my love. That I have no regrets for the way I live my life. Eu sei que eu que me obriguei a fazer isso, tá ligado? Porque eu queria fazer o possível pra tentar ter uma oportunidade. E eu acho que, porra, valeu a pena demais. Esses 2 anos valeram a pena. Ninguém pediu pra eu fazer nada disso, ninguém quis que eu fizesse nada disso, eu fiz realmente dar o meu melhor, aprender sobre o bagulho, tá ligado? E ter uma oportunidade. Então eu me propus pra mim mesmo de fazer o meu melhor e ter uma oportunidade, entendeu? Então é um negócio que reflete somente a mim e a minha doideira de querer tentar um negócio que, mano, é um sonho pra mim, tá ligado? Então, foda-se, eu tentei. É isso, tá ligado? E eu não me arrependo, acho muito foda o que eu fiz. Fazer a campanha Lucas Forês pra mim foi o maior desafio da minha vida até então. Foram 2 anos de campanha, não foi um negócio simples. E foi um negócio que eu me peguei pra caralho. Então, tipo, porra, eu aprendi muito, eu saí transformado, eu saí verdadeiramente um homem. Eu comecei a campanha quando eu tinha 24 anos de idade, prestes a fazer 25, e acabei a campanha com quase 27 anos. Então, cara, pra mim foi uma mudança muito foda de pessoa, de anos, né? E outra, me deu um condicionamento físico do caralho, me deu uma resiliência pra lidar com o público, com pessoas. Cara, pessoas de todos os tipos, pessoas que você não deseja encontrar na vida, pessoas que você, cara, deseja ter amizade pra vida inteira. Se eu ficasse no meu quarto, fudido, eu não moro no Brasil, tentando trabalhos e sei lá o que, que nem eu tava fazendo há anos, e ter feito o que eu fiz, cara, acho que o que eu fiz foi muito foda. Eu tava fazendo um negócio que eu amava, que eu gostava, e cara, não me fez amar menos One Piece, me fez amar mais. Então o resultado ele tem várias variantes, né? Ah, não deu certo, não rolou e tal. Beleza, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que era possível. Eu não posso me dar a oportunidade, eu não posso fazer com que eu esteja lá, mas eu vou fazer o meu melhor. E eu aproveitei esse tempo, eu aproveitei esses 2 anos e foi muito legal. Foi muito foda. Tá bom, a minha primeira tentativa foi fazer um vídeo. Mano, eu fiz um vídeo me candidatando pra ser o Ace 2 anos atrás, tá ligado? E esse vídeo viralizou pra caramba. Por que eu fiz esse vídeo? Ah, não, por que você fez? Porque vários atores estavam fazendo campanha, vários atores americanos estavam colocando foto do Ace, falando, não, opa, rapaziada, aqui ó, sou o Ace e tal, jogando em negócio ali. Aí, cara, porra, eu não sou americano, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo. E outra, não foi uma ideia, tipo, original minha, ai, não, eu tive a ideia de fazer um vídeo. Não, eu vi vários atores fazendo vídeo pra outros personagens e se apresentando. Cara, eu só fiz um vídeo, só que o meu vídeo viralizou. Então foi isso que aconteceu, foi isso que rolou. Eu não tava querendo pegar o papel à força, mas eu tava querendo dar uma melhor pra ter oportunidade. E eu acho que, porra, todo mundo merece oportunidade. É isso, a reação foi muito mista, tá ligado? Acho que durante toda a campanha foi mista. Teve gente que me apoiou, teve gente que, cara, que me odeia até hoje. E simplesmente eu não entendo o fato de me odiar, tá ligado? Eu entendo o fato de você não gostar, de beleza, tá ligado? De você não me achar o melhor ator, de você, ou nas coisas que eu falo, nas coisas que eu digo, no jeito, meu método de estudo. Tudo bem, beleza, tá ligado? Acho que cada um tem o seu método, e depois que você tem informação, eu tenho informação em vários países, cara. Depois que você tem esse tipo de informação, você sabe que mesmo se eu tivesse em 200 milhões de países, mesmo se eu tivesse com prêmios absurdos, você tem gente que não vai gostar de você e tá tudo bem, tudo tranquilo. Agora, odiar, cara, mensagem de hate, tá ligado? Xingamento, ameaça de morte. E, cara, em vários países. Não foi só no Brasil, foi em países, tipo, em vários países. E beleza, tranquilo. Eu entendo que a internet é um lugar meio tóxico, assim, mas isso me ensinou muito, tá ligado? Então, tá fazendo parte dessa campanha, ensinou a lidar com esse público. Vou dar uma pequena lida nos comentários que eu recebo até hoje. Você é um merda. Desiste. Você não é ninguém. Desiste dos seus sonhos e morre. Porra, pra quê, velho? Tá ligado? Qual que é o motivo, velho?
Porque o interesse do ítalo brasileiro Lucas Amorim, que fala mais inglês que português, é que torçam pra ele, não pra quem tá representando a nação. Tem contexto esse negócio? Ah não, não tem contexto nenhum. Bom, enfim. Pô, rapaziada, eu falo inglês, tá ligado? Acho que eu aprendi inglês pra falar. E eu aprendi inglês pra, porra, ter que falar nos vídeos também. Nos vídeos e na atuação na vida, tá ligado? Então, porra, falar inglês eu entendo, mano. Tem uma galera que não estudou inglês, sei lá. Mas falar inglês é da hora. Ah não, mas você fala inglês com sotaque. Porra, eu sou brasileiro, caralho. Claro que eu falo inglês com sotaque, caralho. Porra. Ah não, mas eles não vão contratar, mano. Mas o que me faz diferente é isso, tá ligado? Se eu tiver que neutralizar o sotaque, eu vou neutralizar o sotaque, mano. Porra. Falo italiano sem sotaque. Falo espanhol, falo japonês, caralho. Que problema falar inglês com sotaque, caralho? Puta que pariu, velho. Mas isso é normalmente as pessoas que não falam inglês que vêm... Eu vi que o primeiro vídeo mexeu com a comunidade. É porque é meu carnaval, né? Eu nunca mais vou falar disso. Porque acabou o Lucas Amorim. Ele vai aparecer aí agora. Brasileiro que te ajudou. Grande parte do público dele é brasileiro mesmo. Mas, mano, é que ele é internacional, galera. Lucas Amorim é um aspirante ator internacional. Porra. Então, mano, mesmo eu tendo reação mista, gente que não gosta ou que gosta, eu vou me empenhar e eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer mais vídeos assim e eu vou mostrar o quanto eu posso me dedicar e o quanto eu posso fazer pra atingir o meu melhor e pra me tornar melhor. Cara, eu tava morando na Itália, eu tava prestes a me mudar, a morar em Londres, só que daí eu vi que essa campanha virou muito, muito grande e eu falei, mano, eu vou me empenhar pro bagulho, tá ligado? Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o possível do meu melhor e vou me dedicar pra gravar uma cena com esse personagem. Cara, eu tava muito magrinho, eu tava com 69 quilos, aí eu comecei a treinar que nem um maluco. Eu já treinava antes, mas eu treinava meio naquelas, tá ligado? Às vezes sim, às vezes não. Comecei a treinar todos os dias, 7 vezes na semana, todos os dias, 4 horas por dia. Larguei o emprego que eu tinha na Itália, voltei pro Brasil, me foquei só na campanha. Eu tinha guardado uma grana assim de coisa que eu queria morar em Londres. Guardei uma grana, fui pro Brasil, conheci pessoas pra cacete, me isolei. Fiquei todos os dias treinando, estudando One Piece, vi mais de 1000 episódios, li todos os novels do Ace, fiz tudo o possível, tá ligado? Enquanto isso, também, fazendo filme, fiz o meu filme True Self, fiz outro filme De Volta Pra Casa, fiz outros trabalhos como ator pra me manter também, pra me manter nativa, pra me manter atuando. Rolou convite pra peça, rolou convite pra outros países, acabei de fazer um filme agora na Suíça, mesmo assim, eu tava sempre mantendo o Ace, todos os dias. Então, ao mesmo tempo que eu tava trabalhando, estudando outros personagens, tava estudando Ace, tava fazendo o meu possível e ao mesmo tempo encavalando os vídeos pra ter um negócio legal, pra que eu olhasse e falasse, beleza, eu fiz o meu possível, eu me empenhei, beleza. Ah não, pô, o cara tem a fruta do fogo, o que eu vou aprender a fazer, tá ligado? Vou deixar pro efeito especial, mano, dane-se. Tem uma galera que sabe fazer truque de mágica com fogo, eu vou aprender a fazer truque de mágica com fogo, eu vou aprender a ver a química do bagulho, ver como é que funciona, tá ligado? O ator, ele faz isso, pô, ele vai atrás do mínimo detalhe da lapidação. E eu olhei pro corpo do Ace, eu não tava lembrando como é que era o corpo do Ace. Então, pô, o cara é trincado, ele é carismático, ele é sorridente, tá ligado? É tudo que eu não sou. Então, eu precisava tentar o meu máximo possível pra estar trincado, pra estar carismático, pra estar sorridente e pra gravar uma cena que, querendo ou não, ia ficar na história pra mim. Vou fazer o melhor, vamos estudar, vamos tentar o melhor, vamos estudar as novels, vamos estudar os poderes do Ace, vamos estudar tudo que o Ace tá representando em One Piece, todo o One Piece. Porque, querendo ou não, pô, você vai pegar um personagem que não aparece tanto. Pelo menos, cara, você vai, nos momentos que falam dele, que ele aparece, você vai criar a gênese do personagem, você vai atrás, gênese do personagem, o que o personagem fala dele mesmo, o que ele fala dos outros, o que os outros falam dele, o que geral pensa dele, o que ele é, qual que é a origem do Ace, qual que é o motivo dele da existência dentro de One Piece, o motivo dentro da existência de One Piece pra ele, o que ele significa pra obra, entender também o hype de todos os fãs, as brincadeiras internas, tudo que tem a ver com a comunidade de One Piece, para que eu possa de alguma forma me comunicar de uma maneira que eu também me veja ali representado. Bom, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a respirar One Piece, eu comecei a treinar 4 horas por dia, eu comecei a me dedicar tudo que eu conseguia pra, mano, atingir e eu mesmo ficar satisfeito com o resultado que eu tinha atingido. Então,
Não importava a opinião do Twitter, tá ligado? O que importava era a minha opinião sobre quanto eu tava me dedicando e quanto eu tava aprendendo sobre o personagem. Então, pra mim aquilo já bastava. Eu já tava fazendo o meu máximo, o meu possível com o meu tempo, dedicando a One Piece, dedicando ao Ace. E foi muito foda, cara. Me deu uma motivação pra levantar da cama todos os dias com, mano, um propósito, uma vontade de tipo, mano, cara, eu tô fazendo o meu melhor e eu tô gostando pra caralho disso, velho. Eu tô respirando a porra do One Piece, eu tô respirando a vida de preparação do ator e eu tô fazendo o que eu amo. Ao mesmo tempo tá fazendo meu filme, então pra mim, mano, é ótimo. Tava vivendo como o personagem e fazendo o meu possível pra seguir meu sonho. Foda-se o que todo mundo tá pensando. Ai, pô, ai, tal pessoa veio e falou de você. Foda-se, mano. Eu entendo o que falei de mim. Porra, as pessoas precisam gerar conteúdo. E o ódio une muito mais que amor. Ódio une muito mais que amor, cara. Isso é uma coisa que você entra na internet e você percebe. É isso. Rapaziada, ódio sempre vai unir. Ah, não, mas tal pessoa falou isso de você, você poderia ter feito isso. Eu poderia, porra, mas o que eu vou fazer? Eu não vou responder uma pessoa, tá ligado? E dar mais motivo pra ela poder falar de mim. No máximo, cara, quando passa um pouquinho do ponto, eu falo, pô, vamos conversar aqui, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo, se tem alguma coisa que quer me falar, me desculpa se fiz alguma coisa e tal. É mais simples. Agora, quando vai pro negócio de tipo, ai, porque, porra, você sabe que a pessoa quer engajamento, tá ganhando o público dela lá, precisa trabalhar, entendeu? Então eu entendo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar pra cacete porque eu queria fazer uma cena do Ace. Aí, mano, eu tava com essa cena na minha cabeça há muito tempo. Aí eu fiz uma cena, beleza. Eu não curti tanto, porque, mano, eu queria ficar sem camisa. Só que eu não tava me sentindo seguro ainda. E pra estar sem camisa, pro personagem que tá o tempo todo sem camisa, com uma fandom que é exigente com o personagem, eu também sou, porque eu entendo, tá ligado? Eu faço parte. Eu comecei realmente a treinar que nem um maluco. Eu comecei a fazer todo tipo de dieta. E mano, foi muito ruim, muito difícil entrar num corpo assim, muito forte, ao mesmo tempo definido, ganhar peso, ao mesmo tempo emagrecer, aprender novas habilidades, artes marciais, e eu queria muito aprender a fazer mortal. Cara, eu fiquei 30 dias treinando mortal, eu quase quebrei meu nariz, eu quase quebrei meus 2 tornozelos, mas mano, rolou, eu fiz o mortal, e dos 30 dias que eu fiz, eu fazia 60 mortais por aula, esses 60 eu acertei 3, até o dia da gravação. Aí vamos lá, vamos pro dia fatídico da gravação. Cara, me preparei meses pra gravação. Já tava me preparando há muito tempo. Só que pra gravação você tem que tirar água do corpo, você tem que fazer um monte de negócio mais difícil. E o Ace tem uma tatuagem gigante nas costas, que é o símbolo do Barba Branca. Aí beleza, como é que eu vou fazer esse negócio? Pô, vou contratar uma mulher pra fazer tatuagem de rena. Beleza, contratei a mulher. Cara, ela fez um negócio torto, só que não dava pra ver no dia, porque primeiro, tava nas minhas costas, ela tinha um espelhinho lá que não conseguia ver. Acordei na manhã seguinte, pô, o negócio vai tá bala pra gravação, porque a manhã seguinte era o dia da gravação. Cara, eu olho no espelho, o bagulho tá torto, caído. Eu falo, mano, que merda que eu faço agora, velho? Meu Deus do céu. Se eu fizer um vídeo assim, o pessoal vai tirar uma onda comigo muito foda. Aí beleza, eu voltei pra mulher e falei, ó, a gente precisa arrumar isso porque a gravação é hoje. Cara, vamos ter que apagar. Beleza, o que eu faço pra apagar? Ó, eu vou pegar uma esponja, a mulher falou pra mim, vou pegar uma esponja, vai lá no banheiro, toma banho e eu vou esponjar as tuas costas. Cara, começou a arder de um jeito, você não tá ligado? Aí quando começou a tirar sangue, eu falei, tá bom, foda-se, eu vou embora daqui, eu resolvo depois o que eu faço. Falei pra ela, opa, valeu, obrigado, o negócio do sangue não curti muito não, mas eu vou fazer um bagulho aqui e eu preciso gravar, entendeu? Então eu tava em São Paulo, eu precisava buscar a galera de São Paulo, ir pra Itapetininga, interior de São Paulo, 3 horas de São Paulo, pegar essa galera com as costas queimando e ir pra lá, pra gravação, que já tava marcada faz tempo. Então, pô, peguei a galera, cheguei em Itapetininga, costas queimando e tal, deixei a galera lá na gravação, um amigo meu, o Renato, arrumou uma maquiadora e um tatuador pra fazer pra desenhar de canetinha a tatuagem do símbolo do Barba Branca, e a maquiadora para cobrir a tatuagem. Só que como as costas estavam meio rasgadas por causa da esponja, cara, doeu como se fosse uma tatuagem de verdade. E eu não podia comer nada, então eu tava sem água no corpo, sem comida, sem nada, porque eu tinha que fazer uma cena sem camisa totalmente, porque o Ace fica sem camisa totalmente. Precisava dar um mortal
e precisava dar todos os chutes que eu tinha aprendido, chute lotus, um chute rasteira, e enfim, várias outras coisas que a gente tinha combinado assim durante a cena. E beleza. Aí o negócio tava doendo muito, só que eu precisei tomar uns 3 analgésicos assim, só que sem beber nada, sem comer nada. Foi muito foda, foi muito difícil. Cara, eu não desejo passar por uma agonia dessa por ninguém, porque tipo, tinha um montão de galera de trás das cenas, trampando pra fazer todo uma cena foda, os assistentes e tudo. E ao mesmo tempo eu tinha que dirigir a cena. Eu tava, mano, ferrado da cabeça, assim, por causa da dieta. Ao mesmo tempo por causa de todo o corre que deu no dia. E mesmo assim, cara, a gente conseguiu gravar essa cena, cara. Foi um negócio muito foda. Eu tenho muito orgulho dessa cena, porque eu sei como que foi o bastidor, como que foi todo o estudo do personagem. Como que eu me atentei aos detalhes de pegar cenas do anime e fazer a comparação. Então eu fico muito feliz, por mais que o resultado, a galera aí fale, não, fez isso, fez aquilo. Cara, a cena tem mais de 1 milhão de visualizações em Instagram, em Twitter, em sei lá o que. Pode ter gente falando mal, pode ter gente falando bem. Cara, pra mim foi uma cena foda, foi uma cena que me preparei durante muito tempo pra gravar 2 minutos de cena. Não, podia ter mais diálogo, podia ter mais isso, podia ter mais aquilo. Cara, foi o que deu pra fazer, todo mundo se ajudando, as pessoas me ajudando, os meus amigos me ajudando. Então foi um negócio muito foda, eu fiquei muito feliz de ter me realizado, primeiro, no meu físico, o mortal, os chutes. Então foi muito foda todo o processo pra estar lá e, enfim, até meu aprendizado com fogo me deu uma malemolência melhor ali na hora. Agora sobre a campanha em si, sobre tudo que rolou, enfim, eu sempre deixei claro que em todos os momentos, cara, todos os vídeos, ou toda a legenda, porque, porra, informação pra boost tem que dar 40 milhões de vezes, tá ligado? Infelizmente, todas as vezes, mano, é uma audição, quero tentar uma audição. Aí beleza, não, porra, o cara fez uma petição e sei lá o que. Porra, não fiz petição nenhuma, velho. Quem fez petição foi a página One Piece, a série. Essa página que fez petição, tá? Ela que criou essa petição. Eu não tava afim de petição, pra mim já tava ótimo o bagulho da rede social, já tava funcionando legal. Então eu já pensei que eu ia ser visto pela rede social. Não, rolou petição, tal, a petição, mano, muito foda. Quase 23 mil assinaturas. Uma galera muito foda assinando a petição, fazendo o possível, eu divulguei a petição também. Agora, que a audição não rolou, tudo bem. Cara, eu fiz o meu possível, eu joguei na mão de Deus, eu falei, Deus, você sabe o que é melhor pra mim, eu coloco na sua mão, tá ligado? Eu rego, eu planto, a colheita não depende de mim. O resultado vai vir, se Deus permitir, se Deus quiser. E, mano, é uma parte de mim que durante a campanha eu aflorei muito essa parte mais espiritual e tal, então eu orei muito pra Deus, acordei tipo às 3 da manhã vários dias, e depois de um tempo eu parei de fazer isso, mas eu acordei rezando para que eu conseguisse uma audição, para que eu conseguisse ter a minha oportunidade, para que, mano, eu pudesse realizar esse sonho. Então essa parte espiritual ela vem muito à tona, e eu sei que é muito hipócrita isso, porque você só procura Deus ou o Espírito Santo quando você precisa, né? Quando você sente necessidade ou tá em dificuldade ou quer alguma coisa. Mas hoje em dia eu tento ser mais grato, eu tento ter mais conexão com Deus. Eu sinto que é um negócio que mudou bastante, não só, enfim, pela campanha, mas por coisa que eu vivi na minha vida durante esse processo, né, de 2 anos. Eu fiz o meu possível. Se Deus não quis isso pra mim, beleza, que seja. Eu vou fazer o meu melhor para ainda correr atrás dos meus sonhos, persistir. E, cara, Eiichiro Oda, ele tá nessa obra, mano, há mais tempo que eu tenho de idade, de vida. Ele passa uma mensagem pra gente seguir os nossos sonhos. Não importa o que for, quão impossível seja, quantas pessoas estiver apontando o dedo e falar que isso é ridículo. Eu vou falar pra você, mano, foda-se o que as pessoas acham. Você acha ridículo? Por que você vai achar o seu sonho ridículo? Tá ligado? Por que você não vai se dar a mercê de, tipo, tentar, mano, fazer um negócio assim, mano, eu não vou me arrepender de fazer esse bagulho, tá ligado? Eu vou curtir o tempo que eu fizer, independente do resultado. O que vale, mano, é a jornada, velho. Por que você não vai tentar? Porque amiguinho X vai rir, é porque a internet vai rir, porque vai vir um montão de hater ali encher o porra do seu saco? Porra, que se foda, tá ligado? Tenta, faz o seu possível, faz o seu melhor, se esforça e se diverte no caminho, tá ligado? Quanto mais pessoas você conhecer, quanto mais da sua zona de conforto você sair, melhor você vai se sentir. Eu garanto, porque eu fiz muito isso, esse personagem me permitiu fazer muito isso. A mensagem de Eiichiro Oda através desse personagem foi tipo, mano,
Vive uma vida sem arrependimentos, tenta o máximo que conseguir, por mais que você acredite que você seja um renegado por ser filho de um demônio, saiba que você ainda é amado pelas pessoas. Então, cara, uma hora ninguém sai vivo dessa, tá ligado? Ninguém vai sair vivo dessa aventura chamada vida. Mano, tenta, tá ligado? Tenta, faz o seu melhor, se esforça, tá ligado? Se arrisca. E isso foi uma mensagem muito foda que eu levo em mim todos os dias agora, de agora em diante. Eu sei que tem muita gente que eu vou ficar marcado, mas eu não ligo, tá ligado? Eu não ligo, eu fui muito feliz, eu sou muito feliz graças a isso. E ficar marcado como o Lucas for Ace, o Lucas do Ace, o Ace do Brasil, pra mim, mano, é um negócio de só orgulho, porque eu sei que eu dei o meu melhor, eu me esforcei e eu acredito que posso ter inspirado você a se esforçar, a seguir seus sonhos. E o Ace me fez levantar da cama todos os dias com um propósito. Durante 2 anos eu tive uma vida mais saudável, eu aprendi uma outra língua, eu aprendi muitas coisas novas sobre a criação e construção de personagem, e eu me desafiei todos os dias a aprender artes marciais e a ter sempre uma ideia nova de vídeo, de criar um roteiro, de mostrar e documentar tudo que eu estava fazendo. E me conectou com pessoas de todo mundo. Pessoas do Chile, México, Estados Unidos, mais pessoas do Brasil, lógico, Europa. Enfim, cara, o mundo inteiro, um pouco das pessoas do mundo inteiro que gostam de One Piece, acho que já viram meu rosto por ali ou por aqui, graças ao Brasil, graças aos brasileiros. Então eu fico muito, muito feliz. É muito da hora ter esse reconhecimento, ter pessoas que pelo menos conheceram um pouco da minha jornada e mesmo que de forma rasa, viram ali o que eu tava fazendo, o que eu tava trilhando, tá ligado? Eu não prezo pra que todas essas pessoas gostem de mim, que não é o caso, é lógico, mas, cara, eu sempre prezei não falar mal de ninguém, não menosprezar ninguém e fazer o possível. Agora, a escolha do Ace. Vamos falar sobre isso, rapaziada. Eu tava triste por não ter conseguido o teste, mas ao mesmo tempo, mano, eu tava tranquilo no jeito de falar, acho que tudo que eu falei foi de boa. Acredito muito que os latinos e brasileiros não têm oportunidades no mercado ainda, mas isso já vai mudar. Eu tenho certeza que isso um dia vai mudar. Não é porque 1 ou 2 tem oportunidades, né, que a gente vai excluir todos os milhares que não estão. Então eu acho que o mercado é desafiador, mas pô, todo o mercado vai ser desafiador em todas as profissões e em tudo que você for levar da vida, tá ligado? O Xolo Mariduenha, eu conheço ele pelo Cobra Kai, foi o único trabalho que eu assisti dele, eu não assisti o Besouro Azul, e pelo que eu vi no Cobra Kai, eu assisti 2 temporadas, se não me engano, ou 3, faz muito tempo, então, porra, eu não vou lembrar, mas pelo que eu vi do Cobra Kai, ele parece ser um cara muito engraçado, ele combina muito com o personagem é bem carismático, ele tem uma química, a gente pode ver a química dele e do Iñaki nesse teste de cena que eles fizeram, quando já estava especulando mais ou menos que o Xolo ia ser o Ace, vão se encontrar, como que vai ser essa dinâmica Ace e Luffy. E eu desejo toda a sorte pra ele, parabenizo ele, todo o elenco que estão lá, porque se eles estão lá, cara, eu sigo a maior parte deles. Por exemplo, eu adoro o Taz Kyler, o cara que faz o Sanji, ele é minha inspiração, assim, pra lifestyle, estudo de personagem, acho um cara muito foda. E muito leve, assim, ele é muito leve no conteúdo dele, muito leve sobre as coisas que ele fala, enfim, então acho muito da hora. É um cara que eu sigo mais, assim, que todos os outros. Eu, pelo menos, eu voltava da escola, voltava querendo assistir. E estar nela, pra mim, ia ser, mano, mágico. Interpretar o Ace ia ser mágico, meu personagem preferido. Mas, se Deus não quis assim, se o universo não quis assim, e se deu agora na mão do Xolo, é porque o Xolo é merecedor. Ele merece estar lá, ele vai fazer um ótimo trabalho. E eu desejo todo sucesso pra ele. Eu sei que ele já me conhece pela entrevista, né, que fizeram com ele lá em Hollywood. One guy, he's actually a mutual of mine. I believe his name is Lucas. He's a Brazilian actor. Okay. And he's been campaigning to do Ace for a long time. Okay. He was talking to a friend, and he was like, yeah, man, like, I just wanted my chance to play. Inclusive, agradecer muito ao Straw Hat Goofy, que me segue também. E que, mano, tem conteúdo muito foda também de jornalismo lá em Hollywood. E pôde mencionar a minha campanha pro Xolo e para outras milhares de pessoas que seguem ele. E foi muito da hora poder falar em todas as vezes nos vídeos: Hi, I'm the Brazilian actor Lucas Amorim. E eu ainda acredito que os meus sonhos são possíveis. E é possível, eu não me arrependo de ter acreditado, não me arrependo de acreditar. Eu vou continuar errando, eu vou continuar tentando.
Então, fiquem aqui para próximos vídeos. E não esqueçam de usar Growth, tá? Use o cupom Lucas Amorim, você ganha desconto, mantenha o shape. Agora o foco é atuação, shape e estudo. Agora eu tô estudando e eu vou fazer uma cena baseada no Asa Noturna, agora sem petição, sem campanha. Lucas for Nightwing, só vou tentar fazer uma cena foda, estudar o personagem, trazer tudo aqui pra vocês. Vou transformar isso em método, achei muito foda. Porra, me conecta com a minha criança interior, me dá a oportunidade de aprender coisas novas, estudar universos de heróis que eu adoro. Então, fiquem ligados que vai ter mais. Link pra curso de inglês, curso de japonês, porra, tudo que você precisar na descrição. É nóis? Lucas Amorim, tchau.